minha manhã, ela começa aqui, né? E o meu ritual matinal aqui é esse. Ele envolve tomar um café, escutar uma música tranquila, né? Eu gosto de começar o dia assim, de alguma forma meditando. Quando nós estamos numa cidade que não é muito grande, né? Lençóis Paulista tem entre 70 e 80 mil habitantes, né? Com uma comunidade jurídica mais limitada numericamente, vamos dizer assim, né? Tem um grupo ali de advogados que logo você já se familiariza com eles, né? Enfim, as empresas também não são tantas. Quando você tem essa dimensão jurisdicional não muito complexa, né? Você consegue exercer o seu trabalho em uma perspectiva que nem sempre um juiz que está numa cidade como Campinas consegue. Ou seja, você consegue exercer o seu trabalho muito a partir do diálogo mesmo e você coordena realmente o serviço judiciário, porque você propõe ações, você propõe reflexões junto aos advogados, junto às empresas, não é? Então, se chega uma empresa e me diz, olha, doutor, não tenho proposta, eu falo assim, por quê? A pessoa me explica o porquê. Essa pessoa normalmente é uma pessoa que tem voz dentro da empresa, não é um preposto qualquer. Ou é o dono, ou é o sócio, ou é alguém que tem poderes de decisão, é alguém da comunidade. Então você cria um outro tipo de diálogo com as partes. Bem, a minha rotina de trabalho envolve basicamente 3 tarefas ou 3 atribuições distintas, né? A questão dos despachos de expediente, que envolve a movimentação do processo, e também um trabalho mais conjunto com a secretaria, né? Fora isso, nós temos as audiências, que nós concentramos todo o atendimento direto ao jurisdicionado, né, as partes e advogados, né? E também as sentenças, muito especialmente as sentenças, que faz parte, vamos dizer assim, de um trabalho mais individual, né, mais solitário do juiz e da assistente de juiz. Eu considero que o meu relacionamento com os meus colegas de trabalho e os funcionários é o melhor possível, né? Os funcionários são aqueles com quem nós temos um contato mais intenso em nossa carreira, muito mais até do que com os próprios colegas, né? E se nós não tivermos um bom convívio e se nós não construirmos boas relações com os nossos servidores, enfim, nós não temos nenhuma perspectiva de realizar um bom trabalho naquilo que nós nos propusermos a realizar. Eu tenho tido a sorte de trabalhar com servidores muito qualificados, com pessoas incríveis, que têm somado muito na minha experiência de vida, e sou muito grato a todos eles, a praticamente todos eles, né? Bom, como secretária de audiência, eu auxilio o juiz em tudo em relação à audiência, a pauta do dia, eu faço uma relação dos pedidos de cada processo, para a gente saber como é que vai ser desenvolvido o nosso dia, as provas que a gente vai produzir em cada processo, tudo que eu posso fazer para agilizar o processo e acontecer de uma maneira mais rápida, eu auxilio. Eu gosto, de verdade, eu gosto do que eu faço, como servidora, né? Eu acho que aqui eu fico bem perto do que acontece mesmo, do que vem buscar aqui na audiência, né? Então a gente fica conhecendo cada processo, você até guarda a situação de cada processo, quando aparece processo parecido, você já assimila. Com os advogados também, você fica bem próxima, conversa todos os dias, fica tudo mais fácil no meu dia a dia. No meu dia a dia fica muito fácil eu trabalhar com o que eu faço por conta disso mesmo, por eu ter esse acesso, né, com as partes e com os advogados. Eu tenho tido também ao longo de minha carreira uma relação
muito positiva com os advogados, eu cresço muito e aprendo muito com eles, né? Com as partes é um trabalho mais caloroso, né? Porque envolve uma relação muito aquecida dos dramas humanos, e a gente procura também, dentro do possível, fazer a diferença, né? Com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, com o que decidimos, fazer a diferença, enfim, numa construção também positiva das soluções apresentadas aos problemas que são trazidos até nós, né? É um desafio muito grande, mas eu quero crer que eu tenho também mantido boas relações com os jurisdicionados. Já aconteceu das partes virem para a sala de audiência para litigar mesmo. Aí você olha e você fala assim, não vai ter acordo. E o Dr. Miller, ele traz muita conciliação na mesa, né? Mesmo depois de ter feito uma instrução, ter colhido as provas, ainda assim ele traz de novo a conciliação na mesa. E às vezes eu fico aqui particularmente, não vai ter acordo, né? Eles estão querendo brigar mesmo. E aí é bem legal que sai um acordo. Ele vai, faz uma conta aqui, conversa com a parte aqui, conversa com a outra ali. E ele consegue, sabe, trazer a conciliação. A grande parte dos meus processos tem culminado com acordos, com conciliações. E a gente percebe que realmente ele tem insistido bastante, tem buscado realmente um ponto de equilíbrio aí para a resolução dos conflitos. Dentro da rotina judiciária, às vezes a velocidade com que as coisas acontecem numa audiência, por exemplo, não permitem que o juiz preste realmente uma atenção maior na necessidade real da pessoa que está ali na tua frente, né? Os advogados estão falando, às vezes a parte está ali só escutando, não tem oportunidade de se expressar, às vezes ela nem está concordando com o que o próprio advogado está falando, né? Então, assim, um dos desafios nossos é tentar evitar que essa preocupação demasiada em cumprir uma pauta, em terminar o serviço, em fazer girar o serviço, né, acabe prejudicando esse olhar direto à parte, né, a pessoa que está ali, de fato, como sendo aquela que vai ser beneficiária do seu serviço, tá certo? Então, tem uma coisa que eu gosto muito nas audiências, quando a parte espontaneamente pede a palavra. Isso é muito comum acontecer, né? É o tal do silêncio, posso falar? Quando isso acontece, vamos dizer, é emoção garantida, porque aí o chumbo vem, as coisas acontecem, as surpresas acontecem, né? Muitas vezes as verdades são ali expostas nessas ações espontâneas das partes que quebram o protocolo de uma audiência e vão direto ao ponto. E isso é de uma riqueza incrível, porque às vezes põe todo mundo assim no chão, né? Tipo assim, às vezes está o juiz e os advogados preocupados com uma questão processual da audiência e as partes estão nem aí para aquilo, elas querem resolver um outro problema e a gente descobre que o problema entre elas é outro realmente. Né? Elas não estão com um problema processual entre elas. Elas têm um problema X, que um mandou o outro procurar os seus direitos e o outro se sentiu traído, enfim, histórias que acontecem, né? Então, assim, quando as partes têm essa postura de espontaneamente quebrar o protocolo da audiência, eu considero que é um momento que a gente não pode desperdiçar, porque é um momento em que nós temos a oportunidade de exercer o nosso trabalho de uma forma muito mais assertiva e, enfim, significativa. E o que eu percebo, tenho notado do Dr. Alexandre, na minha opinião pessoal, é que realmente ele tem se mostrado sempre naquela preocupação da busca da verdade real, realmente dos fatos, dos processos. Sempre nós temos nas audiências e nos processos uma carga de dramaticidade envolvida. Porém, o juiz tem que ter, por um lado, a habilidade de desenvolver empatia com as situações humanas envolvidas ali nos casos, ou seja, tem que ter sensibilidade, tentar dimensionar esse aspecto humano do processo, das lides, dos conflitos, né? E ao mesmo tempo, num segundo momento, tentar se afastar um pouco e se preparar para se posicionar de uma forma mais racional e técnica diante daquele conflito.
como a nossa rotina ela tende a ser repetitiva, né? Aqui nós gerimos fluxos processuais. Em primeiro momento a ideia é essa, não é isso? Há muito espaço para ações inovadoras dentro das nossas rotinas, não é? Só que para que a gente consiga, primeiro internamente, estabelecer essas ações, nós precisamos aprimorar as nossas relações internas, ou seja, nós temos que ter uma melhor qualidade de comunicação entre juiz e servidores em primeiro momento, não é? A partir daí, aumentando a qualidade de nossa comunicação, nós vamos otimizando rotinas e abrindo espaços, né, para ações inovadoras mais amplas, tá? Que devem ser sempre incentivadas. Ele valoriza muito diálogo, uma coisa que ele valoriza muito. A questão assim, às vezes existe essa separação secretaria e gabinete, né? A secretaria está de um lado, o gabinete está do outro, e vem ordem de um lado, problema da secretaria para o gabinete, assim. E ele pede bastante essa questão do diálogo, para que todo mundo consiga trabalhar assim no mesmo sentido, e para que a secretaria saiba o posicionamento do juiz e o juiz saiba os problemas da secretaria, né? Existe esse é o principal foco dele, a questão da comunicação, que ele considera muito importante, assim. Devemos transcender o aspecto procedimental da nossa rotina para buscar uma conexão com a realidade social e com o entorno, enfim, sociológico que nos cerca, tá certo? Então, esse é o primeiro desafio dentro dessa perspectiva inovadora que eu procuro, de certo modo, transmitir para os servidores, né? De um ano para cá, mais ou menos, nós começamos a experiência com as audiências de mediação em liquidação. E acabou surpreendendo o êxito que nós tivemos. Nós sempre temos, assim, mais ou menos algo superior a 50% de sucesso nos acordos. O que nós não fazemos acordo, procuramos sempre fazer a homologação dos cálculos, e a reclamada já sai citada, o que é um avanço em termos de tempo no processo. E, além do mais, a gente tem outras vantagens, que é, por exemplo, o relacionamento com os advogados, entre servidores e advogados. Acaba tendo uma maior proximidade pelo fato de eles estarem aqui em audiência com a gente, com os servidores, né, que são mediadores. E também nós passamos aos poucos quais são os princípios, os métodos que nós adotamos, como nós fazemos os acordos, para que seja feita de uma maneira racional, para que seja feita de uma maneira cooperativa entre as duas partes. E a gente realmente viu que houve um avanço nesse sentido, né? Olha, não tem como, né, a pessoa não se sentir realizada com o trabalho da magistratura do trabalho. Não tem como. É uma carreira que, claro, tem inúmeros desafios, não é? A gente não pode dizer que nós não temos dificuldades de todas as naturezas, né? Então, porque ao longo do tempo nós vamos crescendo também, nós vamos amadurecendo, né? Às vezes a pessoa entra um garoto na magistratura e quando o tempo passa ele já é um pai, um avô, não é? Então toda a evolução, o amadurecimento pessoal do juiz, ele reflete na relação que ele mantém com a própria carreira. Então é quase como que um casamento, né? Vai ter aquela fase que você se sente mais chateado, menos prestigiado, menos valorizado, né? Mas basta que a gente reflita com mais tranquilidade para que tudo isso fique num segundo plano. A nossa carreira é uma carreira maravilhosa, sobre todos os aspectos. Não há como a gente, enfim, não considerar que nós escolhemos um caminho de extrema relevância e temos o desafio de fazer, enfim, valer essa escolha, né? Porque a gente não chega lá na frente com a sensação de que poderíamos ter feito mais.